Evangelho de Mateus, aleluia. Capítulo 24. Primeiro livro do Novo Testamento, né? Aleluia. Aleluia. Mateus 24, verso 36 ao verso 44. Nós vamos meditar um pouco sobre essa palavra, querendo deixar ela aberta aí, vai ser útil. Mateus capítulo 24, a partir do verso 36, diz a palavra: mas a respeito daquele dia e hora, está se referindo à volta de Jesus, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Estarão dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Paizinho querido, nosso Deus Santo, nosso amigo Espírito Santo, eu estou ansioso para ouvir a Tua voz ainda mais forte, falando aos nossos corações. Aqui estou eu querendo ser um canal desimpedido, Deus, para o Teu agir, para o Teu fluir e para o comunicar da Tua vontade e verdade nessa noite. O meu coração está preparado, Senhor, para Te ouvir. Fala conosco, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar você para uma autoanálise, para uma reflexão, tendo como base: se Jesus voltasse hoje. E hoje eu fui atrás da musiquinha de 1977, eu acho que é. Que bom seria se Jesus voltasse hoje. Que bom seria fosse hoje este dia. Perdi a chance de pedir para te ensaiar, né, João Roque Júnior? Roque Júnior gosta das músicas lá da velha guarda. Ele está aqui, eu já quero cantar. Como nós somos uma congregação em que cada um está num estágio da caminhada cristã e nem todos têm um amplo conhecimento sobre a volta de Jesus, eu vou fazer uma breve introdução sobre a vinda de Cristo. Vou falar um pouquinho sobre a vinda de Cristo e depois propor duas situações para que a gente possa refletir sobre se fosse hoje a volta de Jesus. Se fosse neste dia, 17 hoje, né? 17 de novembro de 2013. Nós vamos pensar um pouquinho primeiro na vinda de Jesus. Todo cristão nascido de novo, que teve realmente um encontro com Deus, está, ou pelo menos deveria estar, aguardando o retorno de Jesus para nos buscar. Esta foi uma das promessas que Ele fez enquanto esteve aqui na terra em forma de homem, pregando a salvação, indo para a cruz pagar pelos nossos pecados. Ele fez promessas maravilhosas, como o envio do Espírito Santo, estar conosco todos os dias, de que as nossas orações feitas em seu nome seriam respondidas, mas a mais bela promessa e a mais esperada com certeza é vir buscar a igreja,
para que ela possa viver com Ele aonde Ele estiver. O evangelista João registrou no capítulo 14, dizendo: ei, não se turbe o vosso coração, ou não deixe o coração ficar agitado. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa de meu Pai há espaço para vocês todos. Na casa do meu Pai, que é ampla, que é grande, há lugar para você também. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês: eu vou e vou preparar lugar para vocês. Sabe por quê? Porque eu vou e vou preparar lugar, e eu voltarei, e eu vou levar vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Não mais separação, não mais dor, não mais lágrimas, não mais pecar, não mais sofrimento, mas uma vida eterna com Jesus. Jesus fez essa promessa, foi à cruz, pagou o bilhete da viagem, foi morto, ficou 3 dias no seio da terra, ressuscitou, andou entre 40 dias entre os homens, vai a um lugar chamado Monte das Oliveiras, e de lá ele é levado para o céu. Os discípulos estão ali com eles. Atos começa com esse relato, e eles ficam olhando para cima, vendo Jesus subir, e a Bíblia diz de que anjos aparecem e falam com eles, dizendo: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para cima? Por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava entre vocês e foi recebido no céu, virá outra vez, da mesma forma como vocês viram ele subir. Jesus voltará para buscar um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Eu sei e refleti sobre isso, de que se na minha infância, adolescência e juventude ouvir falar da volta de Cristo era algo normal, cotidiano para nós, e a gente se virava muito bem com isso, não era estranho aos ouvidos, ouvir nessa geração e nesse tempo parece meio loucura. Parece aquele tipo de coisa que os Estados Unidos já experimentou, de seitas que vão propondo algo assim, vão e daqui a pouco são todos induzidos até um suicídio coletivo, como se fosse esse o caminho, e dizendo: olha, Jesus vai voltar. Eu sei que nessa geração tão apegada com as coisas que vive, com os sonhos que tem, muitos desses sonhos focados única e exclusivamente do lado de cá, essa mensagem pode parecer antiquada, fora de realidade, desconexa da vida. O pastor precisa ter um choque de realidade, descobrir o que está pegando, as minhas dificuldades. Mas, como homem da Bíblia, chamado por Deus para essa missão, é uma mensagem que a gente tem levado como uma marca no coração, de proclamar até o dia que ela se cumprir. Acredite você ou não, esteja preparado ou não, leve a sério você ou não, haverá um dia de que Jesus vai voltar para buscar a igreja, e não individualmente, como tem acontecido a cada dia. A gente não sabe quem foi ou quem é o próximo, quem será o próximo, mas acreditamos que ele virá para levar de uma forma coletiva um povo comprado e lavado com o seu sangue. Não sei se lhe falaram ou não, mas a sua estada na terra é temporária. A sua passagem por aqui é a trilha de um forasteiro, de um estrangeiro. A sua estada aqui na terra, vivendo com muita bênção de Deus, 80, 85 anos, vamos lá desejar muitas bênçãos de Deus, 90 anos para você, é apenas um estalo dentro da eternidade preparada e sonhada com Deus para a minha vida e para a tua vida. Jesus virá buscar a sua igreja. Jesus virá buscar o seu povo. Três perguntinhas. Mas todos irão para o céu? Afinal de contas, Deus é tão amoroso. Será que havia maldade no coração do homem de criar, no coração de Deus, ao criar o ser humano,
para que ele morresse? Provavelmente todos vão para o céu. Quem sabe exista um lugar intermediário entre o céu e o inferno, porque para o inferno vai o cara que fez algo muito ruim. Como eu não fiz algo muito ruim, tem que ter um meio do caminho aí para a gente dar uma ajeitada nas coisas. A palavra não diz isso. Hebreus vai dizer de que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo posterior a isso, depois disso, o juízo. O apóstolo Paulo, escrevendo a uma igreja, a igreja de Coríntio, começa a dizer quem é os moradores da nova cidade ou o morador do céu, mas dizendo de forma contrária, quem não entra lá. E ele é muito duro, dizendo assim: olha, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Se você quiser ler, eu estou citando 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 9. Não se engane a si próprio, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, e aqui quem sabe precisa colocar essas palavras no seu contexto. Efeminados e sodomitas, algumas Bíblias já têm traduzido como homossexualidade feminina e masculina. E por mais que daqui a pouco seja errado dizer isso, eu pelo menos estou disposto a ir para a cadeia, mas não deixar de ler o que está na palavra de Deus. Totalmente contrário à discriminação, totalmente contrário à violência, mas se permanecerem na prática do pecado, a sua Bíblia diz, pode ser a católica, pode ser qualquer Bíblia que for, vai dizer de que não herdarão o reino dos céus. Mas diz que também não herdarão o reino dos céus os ladrões. Aí a gente vê assim: poxa, eu não estou em nenhuma dessas relações, aí está bom para mim. Mas ele continua dizendo: nem avarentos, alguém que é apegado ao dinheiro, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus, ou o reino de Deus. Quem vai conseguir então? Quem vai conseguir entrar no céu? Ele tem uma resposta aqui na continuação. Se você está com a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 6, o verso 11, ele diz assim: ó, vocês eram um desses. Alguns de vocês estavam nessa relação ali, mas primeiro, vocês foram lavados. Segundo, vocês foram santificados. Vocês foram justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vocês foram lavados. E Jesus disse aos discípulos que eles estavam sendo lavados pelas águas da palavra de Deus. Você começa a se colocar diante da palavra, no seu devocional diário, na manhã ou na parte da noite, em que você tem o tempo de estar estudando a palavra, e as verdades da palavra começam como água a lavar o seu interior. Vocês foram santificados. Nós fomos tornados santos, não por atos de bondade, diz a palavra, que a gente houvesse feito, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Gente, literalmente, para ficar mais fácil isso, aparece Jesus, santo, lindo, maravilhoso, com vestes resplandecentes diante de Deus Pai, e por trás dele está eu: Pai, preciso falar contigo. Pai. E ele olha e não me vê, ele vê o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e ele diz: fala, Robson, fala, João, você foi justificado, tornado justo pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Em tempos muito remotos, a Bíblia vai dizer que a igreja que existia era diferente. Quem entrava lá era só o pastor daquela época, vamos dizer assim, o povo ficava tudo fora, se chamava tabernáculo. E tinha um lugar, o mais interno, o mais interior, chamado de Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, que só se entrava lá o chefe dos pastores, vamos dizer assim, o sumo sacerdote, uma vez por ano, para estar cara a cara com Deus. Mas quando o escritor de uma carta chamada aos Hebreus começa a escrever, ele começa dizendo: olha, Jesus Cristo foi lá e fez um novo e vivo caminho.
através do seu sangue, através da sua carne. E a gente tem ousadia de entrar e ficar cara a cara com Deus. Quem entra no céu? Quem aprendeu a se esconder atrás de Jesus. Quem entra no céu? Quem aprendeu de que não é bom o suficiente para ter coragem de enfrentar Deus sozinho. Quem entra no céu? Quem descobriu que Jesus pagou todo o preço pelo pecado, e tudo que eu preciso fazer é aceitar o sacrifício de Jesus sobre a minha vida. Nem todos irão para o céu, só os que aceitaram o sacrifício de Jesus, e aceitando o sacrifício de Jesus começam a ter a vida transformada. Agora, quem sabe você se pergunte, nunca assistiu um filme, ou nunca estudou a Bíblia sobre esse assunto: como vai acontecer isto, a volta de Jesus? Você pode ter assistido já algum filme de ficção, e eles já estão preparando a mente da turma. Uma invasão alienígena e o sequestro dos habitantes da terra para justificar o sumiço de tanta gente. Ei, fazem quase 2000 anos que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos de Tessalônica. 1 Tessalonicenses explicou dizendo assim: gente, vai ser dessa forminha que vai acontecer. O Senhor mesmo vai dar uma palavra de ordem, Reja! E ouvindo a palavra de ordem, né? Vai ser ouvida a voz do arcanjo, e vai ser ressoada, tocada a trombeta de Deus, e descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo via isso com algo tão maravilhoso que dizia: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quem morreu em Cristo já estão desfrutando, como diz a palavra, do seio de Abraão, do lugar de descanso, de repouso, e são eles os primeiros a ouvir o toque da trombeta de Deus. Depois eu e você, que ficarmos vivos, a Bíblia diz que seremos transformados. Mas coisa de doido, o senhor bebeu essa noite? Bebi há muito tempo, e desde que bebi não consegui mais voltar a uma realidade sem ela. A palavra de Deus diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Num abrir e fechar de olhos, tudo isso ficará para trás. E não é assim a morte? Com todo respeito à família enlutada, mas nessa madrugada morreu um dos maiores empresários do ramo da construção civil de Balneário. Um abrir e fechar de olhos, todos os sonhos, todas as expectativas se vão. A volta de Cristo é dessa forma também. Como vai acontecer? Vai assim: o Pai vai dar a ordem, o anjo vai tocar a trombeta, os céus vão se abrir, o Filho do homem, Jesus Cristo, morto e ressuscitado, descerá nas nuvens, ficará nos esperando ali. Mortos por todos os lugares espalhados, quem sabe sejam queimados em pó, devorados pelos peixes, pelas feras, não importa o que aconteceu, aleluia! Você tem fé para acreditar nisso? Creia a palavra de Deus, porque se você não conseguir acreditar nisso, não acredite em nenhuma das verdades que aqui estão, porque ou você crê nela por inteiro, ou nada lhe vale. E nós, transformados, no abrir e fechar de olhos, ó, aleluia. E o apóstolo Paulo entendia o que estava falando, dizendo: gente, isso aqui não é palavra de susto, é palavra de consolo. O choro dura uma noite, pode ser que ele volte hoje ainda, e todos os teus problemas, todas as preocupações, as tribulações cessarão aqui. Que bom seria se ele voltasse hoje, não simplesmente como instrumento de fuga, não é bom isso, mas como instrumento de vitória e de triunfo,
para ter ousadia de Paulo de dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Quer saber de uma coisa? Desde agora me espera a coroa, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Ao justo juiz, mas não somente a mim, mas sim a todos aqueles que amam a sua vinda. Há uma coroa me esperando, a cruz pela uma coroa. Isso vai acontecer um dia. Agora, quem sabe uma outra pergunta que a gente queira saber: quando? Quando? Fiz uns cálculos e tenho uma data para dar para vocês. Todos que tentaram isso passaram muita vergonha. E tentaram, desculpe com todo respeito se você acompanha algum teólogo que já fez isso, por burrice. Porque a palavra de Deus diz a respeito daquele dia e hora: ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Como é que é você louco de querer calcular a hora com o calendário judaico, com não sei o que lá, com mais não sei o que? Eu não sei quando vai ser. Eu sei que é por essa loucura que eu estou aqui dia após dia, só por ela. Só por ela. As pessoas acham que pastor não trabalha. Eu sei que peão de construção civil é ferrado, mas tem dia que é melhor ser um peão do que estar aqui, porque quando acaba o dia, uma boa ducha, para dar uma esfriada nos músculos, a cabeça está pronta para descansar bastante. Mas não quero te dizer que eu estou preocupado ou com desejo de correr, de voltar atrás, não. A minha proposta é trocar a cruz pela coroa um dia. Ele me escolheu e eu não volto atrás de jeito nenhum. Mas o que me move é essa loucura de saber que um dia eu posso estar junto com você. E a gente olhar e dizer: o quê? Nós achávamos que aquilo era problema, que aquilo era dificuldade. Olha a glória, olha as maravilhas. Oh meu Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo tinha esse entendimento, gente. O apóstolo Paulo tinha isso na sua mente. Quem sabe era um quadro no escritório dele ou na cela da prisão dele. Meu alvo é Cristo, eu vou chegar no céu. Jesus vem para me buscar. Aquele homem que foi surrado muitas vezes, apedrejado e tido arrastado como morto. Aquele homem que enfrentou naufrágios. Aquele homem que enfrentou perseguição, calúnias. Aquele homem foi tremendamente ferido por causa do Evangelho. Ele pega e diz: olha, a nossa leve e momentânea tribulação gera um peso de glória muito excelente. Não sei se foi o dia que ele tinha tomado 39 chibatadas, as costas toda lanhada, aquilo, a carne tentando se fechar assim, aquele estado febril. Céu, leve e momentânea tribulação, peso de glória. Leve e momentânea tribulação, peso de glória. As pedradas vinham lhe batendo, quem sabe lhe ferindo, lhe derrubando. Dor, estou vendo o céu. Sofrimento, é leve e momentânea tribulação. Eu estou vendo um peso de glória muito excelente. Aquele homem que tinha esse entendimento dizia: olha, eu preferia já estar com Cristo, mas por amor de vocês, se referindo às pessoas que ele ajudava, que ele evangelizava, eu preferi continuar por aqui, mas o meu desejo era estar ali. Anima o teu coração. Às vezes o nosso problema é a postura da nossa cabeça. A gente está muito assim, olhando para o próprio umbigo, para o chão, para as dificuldades, para os obstáculos. Aconteceu isso com os discípulos de Jesus. E a primeira palavra de Jesus para eles em João 4, quando ele está ali conversando com a mulher samaritana, ele diz assim: ei, vocês acham que tem tempo para fazer tanta coisa, vocês estão tão focados com isso e preocupados com aquilo outro? Levante a cabeça e olhe os campos que já estão brancos para a ceifa. A dimensão divina, a dimensão do céu não se consegue enxergar enquanto está se olhando simplesmente para si, mas quando começa a olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, começa a ter o entendimento disso. Não sabemos quando vai acontecer,
O texto que lemos fala de um tempo comum. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim como estava acontecendo nos dias de Noé, o homem que construiu a arca, Gênesis 6 e 7. Dias de muito pecado, dias de muita dificuldade. A Bíblia diz que a raça humana estava corrompida, o que não é diferente desses dias. Dias em que Noé construiu um transatlântico no meio do seco, quando não chovia. Dias em que Noé, conforme diz o Novo Testamento, pregou a justiça e nada movia as pessoas. Época em que as pessoas estavam simplesmente tocando a sua vida realmente. Casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam. Não há condenação nesses atos, só a mostra de que era um tempo normal, todo mundo fazia o que tinha que fazer, e ninguém se preocupava com o juízo vindouro. Só que Jesus, palavras que lemos são palavras de Jesus, diz que isso aconteceu até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, diz a Bíblia. Você pode sair daqui e fingir que você esteve num culto, cantar um pouco de música, o pastor gritou um pouco e vai embora e tocar a sua vida do jeito que você está levando. Pode ser que dê certo por muito mais tempo, mas pode ser que é o dia em que Jesus ou que Deus ordena a Moisés, a Noé, entra na arca, Noé, e fecha a porta. Tudo que falarem contra mim, né? O pastor Adilson ficou tropeçando no Noé e no Moisés um dia desse, mas eu estava lá orando por ti, meu amado. As pessoas levaram a vida normal até que Noé entrou na arca e fechou a porta, ou Deus fechou a porta. E a Bíblia diz, no verso que lemos, no verso 39, veio o dilúvio e levou a todos. E Jesus diz, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus aproveitou esse momento para deixar claro algo. Eu e você precisamos estar alerta. Ele diz, portanto, gente, como é imprevisível, como você não tem um calendário, uma agenda para se moldar a ela, vigiai, porque não sabeis que dia vem o Senhor. Ele usa um exemplo bem interessante que a gente vai entender facinho, facinho. Ele diz assim, pense sobre isso, considere isso. Se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, aquele que quer levar o botijão de gás, o passarinho, a bicicleta que está lá pelo lado de fora, né, na área de serviço. Se o pai de família soubesse, ele diz, vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Se eu soubesse, ou se você soubesse que hora ia aparecer aquele filho das trevas, né? Para levar alguma coisa, a gente evitaria. Preste atenção, nós temos feito já alguma coisa, nós temos pedido proteção divina, colocado alarmes, colocado grades, fechado as janelas, fechado as portas. Mas há determinado momento de que quando a gente não está percebido, o ladrão vem e leva alguma coisa, pergunta no outro dia para vizinho, para alguém, se alguém percebeu, ninguém viu nada. Eles entram com uma sutileza e saem com uma sutileza. E Jesus diz assim, ei, está vendo? Por isso vocês precisam ficar apercebidos, porque a hora em que vocês não esperam, não cuidais, virá o Filho do Homem. Não é a hora que a gente espera. A minha geração ouviu muito e tinha a ilusão de que haveria um avivamento de varrer o mundo e tremendo tudo e todo mundo, mas nenhum dos exemplos citados por Jesus, usado na Bíblia, aponta isso dessa forma. As virgens dormiram, Noé ninguém ouviu. Estão sim os pregadores gritando, a natureza avisando, a palavra de Deus conclamando. E a ordem de Jesus é, gente, apercebido, desperta, alerta, não brinque de ser crente, porque não é hora para isso. Se você, como eu, crê que a sua redenção, ou o seu rapto, ou essa mudança para a casa definitiva, está muito breve de acontecer,
e que toda a beleza do céu que se excede a nossa compreensão vai se tornar realidade. A minha pergunta é: estamos realmente preparados? Se Jesus voltasse hoje, você tem certeza da sua salvação? É a partir daqui que eu quero que você reflita sobre algumas questões. Eu sei que o inimigo vai tentar muitas vezes para que a gente duvide da certeza da salvação. Só que o apóstolo Paulo em Romanos diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Então a primeira coisa a fazer é se apossar dessa verdade. Sou filho de Deus. Mas agora não se engane, não são pessoas que frequentam as igrejas, que já têm, vamos dizer assim, a passagem garantida, vão sentar na janela, classe VIP. Mateus 7, Jesus deixa claro dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quem entra então, Senhor? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas então, quem sabe se para os membros, para todo mundo aí não está muito garantido nesse sentido, para os pregadores, profetas, curandeiros, milagreiros, esse aí, Jesus continua no capítulo 7, o próximo verso 22, vai dizer: olha, muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome não temos expulsado os demônios, em Teu nome nós não fizemos muitos milagres. Mas eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não é apenas o que eu faço que mostra se eu vou subir ao céu com Jesus. O que garante a minha salvação é no que eu creio e na forma como eu vivo por causa daquilo que eu creio. Eu creio que Jesus é minha cura e eu vivo dessa forma. Eu creio que Ele é minha porção e eu vivo dessa forma. Quer ter certeza da sua salvação? Primeiro, tenha certeza de que você é um pecador. Pecador arrependido, porém todavia pecador. Tenha certeza de que sozinho você não vai atingir o nível de santidade exigido por Deus. Tenha certeza que Jesus pagou toda a conta, todas as exigências de Deus foram cumpridas em Jesus Cristo. Receba Jesus como Senhor e como Salvador, e viva como servo de Jesus para fazer a sua vontade. Reconheça: eu sou um pecador. Reconheça: eu não consigo, através dos meus atos de bondades, através de tudo que eu faço, satisfazer a Deus. Reconheça: Jesus pagou, fez tudo o que tinha que ser feito. Receba Jesus como Senhor e como Salvador. Com medo do inferno, tem muita gente querendo Jesus como Senhor, Salvador, mas Ele veio para ser Senhor e Salvador. E Senhor fala de que Ele manda e eu obedeço. Ele ordena e eu cumpro. Ele determina e eu me moldo à sua vontade. Eu entro no mesmo processo do apóstolo Paulo quando escreve aos irmãos de Gálatas, dizendo: olha, eu estou crucificado com Cristo. Eu me deixei pregar naquela cruz junto com Ele. Eu fui lá, eu me deixei ficar lá porque eu não quero mais fazer a minha vontade. E logo já não sou eu quem vive agora, mas Cristo vive em mim. E a minha vida que eu vivo agora é vivida pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se Jesus voltasse agora, como estaria essa certeza da salvação? Uma outra questão, estou concluindo: se Jesus voltasse agora, o que eu teria para apresentar a Ele com o que Ele me confiou? O tempo, os dons, o talento, os recursos. É duas questões imprescindíveis
não sei de que forma que vai ser feita no céu, mas o que você fez do meu filho Jesus, recebi como meu Senhor e Salvador. E o que você fez com o que eu lhe dei, aqui está, meu Senhor. Tempo, dons como algo divino recebido diretamente por ação do Espírito Santo. Talento não deixa de ser também algo dado por Deus, mas habilidades que você tem, os recursos que você tem recebido, o que você tem feito com isso? Nós só temos uma oportunidade de viver e fazer o que está ao nosso alcance. É só uma oportunidade. Vai soar jargão, mas alguém já disse: a vida não tem ensaio, né? É só uma mesmo para ser vivida. E Salomão, um rei de Israel, considerado o homem mais sábio da terra, do alto da sua velhice, escreve o livro de Eclesiastes, um livro de muita sabedoria. Você conhece quando ele diz, capítulo 9, verso 10: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não é se tu fores. Não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Você sabe onde se encontra, onde se concentra o maior número de sonhos, de projetos, de ideia? Aonde que se concentra? Cemitério. Você está vivo, você está respirando pela graça de Deus. Tudo quanto te vier à mão para fazer, tudo quanto te vier à mão para fazer, porque todos nós vamos prestar contas diante de Deus. A palavra do Senhor diz: porque importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Confiado na bondade, confiado na misericórdia de Deus, a gente vai levando a vida e sonhando com os nossos projetos, e achando que a vida termina em nós mesmos, e a razão de tudo é nós, e se esquecendo que existe uma razão maior, a razão de você ser criado para a glória do Senhor, ser criado para um propósito, ser criado para a adoração do seu nome. E os dias vão passando em que as pessoas não se perguntam e nem se preocupam que um dia estarão diante do tribunal de Cristo e precisarão prestar contas. Se fosse hoje esse dia, o que você tem feito do seu tempo, do seu talento, dos seus dons, dos seus recursos? E se criou algo errado na cabeça, principalmente, não sei se, vou falar pelo brasileiro que a gente está aqui e vive aqui, né? Mas de que reino de Deus se restringe a este retângulo aqui, tem que ser na igreja. Qualquer ação de que move o coração de Deus é a igreja. As pessoas não lêem Bíblia, por exemplo, quando aquele homem chamado Cornélio, que nem conhecia Deus ainda, mas orava e dava esmolas, e a Bíblia diz de que Deus se moveu através de um anjo e se dirige a esse homem e disse: ei, as tuas orações e as tuas esmolas estão diante de Deus. Manda uma cidade vizinha aqui, ou manda a cidade chamada Jope, lá vai ter um homem de Deus, ele vai vir, vai pregar para você, você precisa aceitar a mim, você precisa mudar a sua vida. O reino de Deus é qualquer lugar onde você faz em prol de uma outra vida. Quem sabe fosse hora de a gente tirar um pouco os espelhos da nossa frente, para que a gente pudesse olhar quem está ali do outro lado. Eu ri quando um pregador um dia desse disse que tem pessoas tão cheias de si, de que só faltam botar um espelho na frente do espelho e cantarem para si mesmo: quão grande és tu, quão grande és tu. Todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo para receber o bem ou mal através daquilo que tiver feito através do corpo. O que você tem feito com seu tempo, com seus talentos, com seus dons, com seus recursos? Parece que a igreja se preocupava era com dinheiro.
Você tem dado os 10% para a igreja, meu irmão? Amém. Seu tempo pertence a Deus. Então, aonde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, faça extraordinariamente bem, para que o nome do Senhor seja louvado. Seus talentos foram dados por Deus. Use de tal forma que a sua ação glorifique o nome do Senhor Jesus. Está chegando um momento tão terrível, de um evangelho tão barato, que as pessoas chegam a dizer: crente eu não quero aqui na empresa, quando houve um tempo em que eles vinham, os empresários na porta da igreja, perguntar: pastor, não tem nenhum irmão aí que está precisando de um trabalho? Porque a gente gosta de crente, eles são sinceros, trabalhadores, são honestos. A quem mais é dado, mais será cobrado. Você veio aqui nessa noite, está recebendo essa quantidade de informações, e eu tenho certeza que um dia diante do tribunal de Cristo, as suas desculpas, as nossas desculpas não convenceriam a Jesus. Por que você não fez mais, meu filho? Faltou tempo, Senhor, faltou tempo. Por que você não usou, meu filho, os seus dons? Não me dava uma chance, Deus, não me dava uma chance. Por que você não concluiu aquilo que eu plantei no teu coração? Faltou recurso, Deus. O Senhor sabe, dificuldade de todo lado. Será que eu teria coragem de levantar a cabeça para dizer algo assim? Falta nos pegar mais pensando no céu e num momento como esse, para que isso seja realmente um ponto de referência para as nossas vidas. Deus fez cada um de vocês de maneira singular, com dons e talentos incríveis. Às vezes se tem uma ideia de que chegou a idade e eu não sirvo mais para nada. É assim que diz a palavra: na velhice ainda darão frutos. Não precisa seguir o exemplo do Elias, teu Eduardo, acima dos 50. Esses frutos podem ser espirituais. Esses frutos podem ser investir na próxima geração. Esses frutos podem ser discipular o mais jovem. A idade não é desculpa para nós não fazermos. Eu não sei se você conhece, mas é considerado como o pai da administração moderna, se não estou equivocado, Peter Drucker. E eu ouvi numa palestra em que um pesquisador disse que foi de encontro à obra dele em uma grande biblioteca, e estava organizado por idade. E aquele homem vem acompanhando algumas obras e pergunta à pessoa ali responsável, dizendo: eu me interesso pelos escritos dele quando ele tinha mais de 65 anos. Aí a pessoa disse: ah, você vai pesquisar sobre isso? Vou. É só isso aqui. A maior produção da vida daquele homem foi a partir dos seus 65 anos. Se você fosse chamado hoje para estar diante de Deus, levado ao tribunal de Cristo, o que você poderia responder? Eu concluo dizendo para você: Jesus vai voltar e vai ser de repente. Nós não sabemos quando vai ser. Apesar de todos os sinais, de a natureza, de o ser humano, de tudo está gritando de que está muito perto. Até quando mais a terra aguenta a violência, a destruição do meio ambiente e por aí vai? Até quando mais se consegue resistir aos insultos, à destruição da família e tudo mais? Mas a gente não sabe quando vai ser. A forma como você trata o Filho de Deus determinará como você vai, onde você vai passar a eternidade. Se recebê-lo como Senhor e Salvador, há um lugar garantido no céu para você. Se negar ou ignorar, o castigo eterno está à sua espera. Simples assim. João 3,16, ou a partir do 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não creu no Filho único de Deus.
crer ou não crer, aceitar ou não aceitar. E por último, só recapitulando, o que você está fazendo com o que recebeu de Deus? Isso passará por uma avaliação. Se você utilizou de forma correta, será recompensado. Se não, você perderá a sua recompensa. Aleluia. Aleluia. Quem sabe eu estava sem mensagem, tinha que pregar alguma coisa, por isso eu tomei essas notas aqui e falei isso. Pode ser que não seja nada, ou pode ser que o Espírito Santo está gritando com você. Semana passada eu falei: eis que estou à porta e bato. Hoje o Júnior relembrou aquela passagem ali de Cantares, que é muito forte para mim. O livro de Cantares é um poema, é uma figura do amor e simboliza a igreja e Jesus. E é interessante que eu creio, pelo menos tem que se partir dessa ideia de que toda mulher se ajeita para o esposo, para o noivo. E a mulher do livro de Cantares, a sunamita, ela se banha, ela se perfuma, ela se ajeita. Só que ela se recolhe. E o noivo bate na porta. E ela disse: eu já tomei aquele jeito, né? Eu já tomei banho, eu não vou sair daqui agora, está quentinha aqui a cama. Só que de repente ela entende realmente que era impossível resistir ao toque do amado. E a história diz de que ela corre e ela coloca a mão na fechadura. Tem outro lugar que diz que é na fresta, que o noivo passou a mão pela fresta da porta e o seu perfume ficou ali. Uma marca, uma lembrança, um alerta. E ela sai correndo entre as ruas da cidade, mas ela é atacada pelos guardas. Ela é surrada pelos guardas. É tempo de a igreja começar a chorar mais. É tempo de a igreja não rasgar mais as suas roupas como sinal de arrependimento que o povo antigo fazia, mas rasgar o coração. É tempo de um quebrantamento, é tempo de buscar a Deus. Quando você resolver sair de um berço esplêndido, de uma cama confortável, e para ver, quem sabe ele já terá passado. Eu sei que é forte, mas sei que é real, porque a presença de Deus é plausível, dá para sentir nesse lugar. Desperta, igreja. Desperta. Se Jesus voltasse hoje, esteja em pé por bondade, em nome de Jesus. Pai, clamamos a Ti nessa noite. Clamamos pela Tua misericórdia nessa noite. Clamamos pela Tua graça nessa noite. Não deixa-nos perder o tempo da Tua visitação. Não deixa-nos perder a oportunidade. Não deixa-nos acomodar achando que estamos simplesmente desfrutando de um convívio tão gostoso entre irmãos. Sopra o Teu Espírito nessa noite e acende os corações pela Tua misericórdia. Pai, quebranta os corações orgulhosos nessa noite, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, gera transformação. Desperta aqueles que estão adormecidos, Deus.
Deus, aqueles que estão com a mente cauterizada e parece que nada mais lhes toca, nada mais lhe é problema, nada mais lhe é errado, Deus. Minha alma suspira por mim, pela minha casa, pela tua igreja, Jesus. Desperta-nos. É tempo de choro, é tempo de derramamento, é tempo de quebrantamento diante de ti, é tempo de rendição, Jesus. Ajuda-nos a entender isso, por misericórdia. O que seria se a trombeta tocasse nesse momento, Senhor? Será que eu tenho, Senhor, algo em minhas mãos para te ofertar, Deus? Será que eu tenho algo para me apresentar diante de ti? Jesus, bate outra vez na porta, não se vá, Jesus. Espera um pouco mais, deixa-nos te achar. Jesus, aumenta, Senhor, o fogo, a fome por ti, a paixão pelo teu nome. Faz alguma coisa em nossa geração, faz alguma coisa, Senhor, nessa cidade, faz alguma coisa na comunidade Ágape. Deus, inquieta-nos, Senhor, nos rouba o sono, Senhor. Jesus, parece que estamos brincando, Pai, mas à beira de um precipício estamos brincando, Pai, enquanto tudo à nossa volta está ruindo, enquanto tudo está caindo. A Ti eu clamo nessa noite. Me sinto incapaz de conduzir o teu rebanho, ajuda-me. Me sinto, Senhor, incapaz de apontar, Senhor, a direção correta para a tua noiva, socorre-me. Mas eu não tenho me calado, Senhor. Eu tenho, Senhor, anunciado que teu Espírito tem plantado ao meu coração. Agora dá vida a tuas palavras, dá vida a tuas palavras, dá vida a tua palavra, Senhor. Eu clamo a Ti nessa noite. Dentro de poucos minutos essa reunião, o Senhor encerra, o povo se dispersa. E se o Senhor não fizer ecoar isso no íntimo, Ele não resiste nem mesmo às 24 horas, Senhor. Eu clamo pela Tua misericórdia. Eu clamo pela Tua misericórdia. Aviva, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Aviva 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 a Tua igreja. Inflama a Tua igreja. Incendeia a Tua igreja. Que haja uma inquietação por vidas que estão caminhando para o inferno. Deus, que o pecado, Senhor, seja confrontado, a santidade seja buscada. Pai, nós clamamos por Ti, nós clamamos por Ti. É o Teu povo, é a Tua igreja comprada com o sangue de Jesus. Eu Te busco, Senhor. Eu Te busco, Senhor, juntamente com a Tua amada noiva. Aviva, 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 Deus. Eu sei que há entre nós, Pai, irmãos nossos que já viveram em outra temperatura, Deus. Já viveram em outra intensidade, uma fome maior por Ti, quando o seu ouvido era mais sensível à Tua voz, quando a Tua presença era mais fácil de ser sentida, mas as inquietações da vida os levaram para longe de Ti. Ah, Deus, que toda barreira, Senhor, caia por terra nessa noite. Inflama os corações. Queremos ouvir a trombeta tocar. Queremos poder Te apresentar, sim, Deus, como fruto de uma vida dedicada a Ti, o nosso trabalho, os nossos dons, os nossos talentos. Sonhamos, Senhor, com o dia em que ouviremos dos Teus lábios: bom estar, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito Te colocarei. Entra para a festa de alegria do Teu Senhor. Eu clamo, Senhor. Eu clamo por esse Teu pequeno rebanho, Jesus.
Eu clamo a Ti, eu clamo a Ti, eu clamo a Ti, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Gera fome, Deus. Gera fome, Deus. Gera inquietação no coração com destino a Ti. Abre o entendimento que qualquer água vai gerar aquela sensação do sonho de que nada sacia. Tu és a fonte. Se isso não traz paz ao teu coração, você está no lugar certo. Porque nessa noite você pode ser lavado pelo sangue de Jesus e ganhar uma convicção interna no teu coração que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ei, glória a Deus, aleluia!